Olá, eu sou o Flávio Arantes, eu sou doutorando em Economia pelo Instituto de Economia da Unicamp. Eu estudo o setor público, economia de finanças públicas, desde o meu período de graduação. Passei um tempo trabalhando numa fundação aqui de São Paulo, que chamava Fundação de Desenvolvimento Administrativo de São Paulo. Prestava consultoria, basicamente consultoria em planejamento e orçamento e gestão pública para diversos órgãos do estado de São Paulo. Quando o governo da época fechou a instituição, eu voltei para terminar meus estudos de doutorado e hoje em dia dou aulas e consultorias a respeito. Olá a todas e a todos. Nessa aula de hoje, a ideia já é passar do geral para o caso brasileiro. Então, o que eu preparei agora é uma visão do histórico do processo orçamentário no Brasil. Por que eu gosto de fazer do histórico? Para saber para mostrar que as coisas não aparecem do nada, né? Então é todo um processo de construção, né, do jeito que o orçamento é feito hoje, do jeito que a gente enxerga ele hoje, do jeito que ele é executado hoje em dia no Brasil, tem um processo de evolução por trás dele. Então a primeira parte é uma parte mais histórica do orçamento e a segunda parte já é uma parte mais técnica. Mas técnica em qual sentido? No sentido de mostrar para a pessoa que nunca ouviu falar de orçamento, ou que já ouviu falar, mas não está na lida ali do dia a dia, com a peça orçamentária do caso brasileiro, como que eu procuro as coisas, como que eu entendo as nomenclaturas, como que eu consigo saber onde o governo está gastando ou arrecadando. Então a gente passa daí para um processo de entender as nomenclaturas e para que serve cada uma. E no meio do caminho a gente discute um pouco do processo da formação, né, da aprovação do orçamento, né? O orçamento é uma lei e é uma lei que parte do executivo, vai para o legislativo, é discutida no legislativo e volta, né, para ser aprovado. Então é um projeto de lei e depois, quando está de acordo o executivo e o legislativo, ela vira uma lei. Então é esse o caminho que a gente vai fazer nessa aula, especificamente sobre o Brasil. Bom, quando a gente vai procurar, né, a história orçamentária brasileira, tem basicamente três surgimentos, né, três inícios aqui que eu vou falar para vocês. Um dele é lá de 1824, né, a primeira exigência da elaboração formal, né, de uma peça orçamentária, de um instrumento que mostrasse os gastos públicos, né, que ele vem como determinação da Constituição do Império ainda, né? Então, a primeira determinação é lá de 1824. A segunda já é a primeira lei do Brasil, que é de 1827. Daí é uma tentativa, né, de fazer uma lei orçamentária, mas assim como a primeira, essa segunda de 27 também teve dificuldades de ser implementada na prática, né, do período imperial, e também não foi para frente. Daí desses três inícios, né, o início efetivo, e é o que vocês vão encontrar em qualquer literatura a respeito, e está na que eu indiquei como obrigatória, que é o livro do Oliveira. O primeiro orçamento do Brasil é de 1830, e lá tem ele é aprovado em 30 para passar a valer em 31, né? Então lá estão aprovadas previsão de receitas, fixação de despesa para o exercício fiscal de 31. E aí é um orçamento do tipo misto, né? Lembrando, tem o executivo, tem o misto e tem o legislativo. Esse é o orçamento misto que começou aqui no Brasil, tem com interação entre executivo e legislativo, tanto para fazer, né, para elaborar as propostas, quanto para aprovar e executar, né? Aí a gente já passando para o período da República, a gente já tem várias transformações, né, na República Velha. Então, conforme o país, o Brasil, foi se desenvolvendo, foram se construindo as forças políticas aqui internamente, a forma de organizar o Estado e, por consequência, o orçamento também foi mudando, né? Até 1930, basicamente, né, antes do Vargas,
São várias formas, né, elas foram oscilando entre de acordo com o regime político que estava na época, o orçamento era elaborado de alguma forma específica, né? Então, na época, muito também por conta dessa necessidade de se libertar do domínio, né, da coroa portuguesa, tinha um pensamento bastante liberal na execução das políticas internas aqui, e principalmente na elaboração, que é o nosso foco aqui, do orçamento. Então, era uma forma descentralizada, né, de poder, contrapondo aí ao poder imperial, e a elaboração e a execução também de maneira mais descentralizada e mais liberal, né? Então, a elaboração do orçamento e a fiscalização e execução passaram-se com mais forças para o legislativo ao invés do executivo, né? O executivo executava, mas o processo de elaboração, de fato, era do legislativo. Então, nesse período da República Velha, né, de 1889 até 1930, é o período que vigorou aqui na prática um orçamento do tipo legislativo. Então, restringia o executivo basicamente à execução do orçamento, ele não elaborava, né? Aí, a partir de 30, já tem um novo processo político, né? Uma reacomodação das novas forças políticas que estavam presentes aqui, né? Você tem a ascensão do Vargas no poder, e aí a Constituição de 34 reatribuiu ao Poder Executivo a competência de elaboração do orçamento. E o Legislativo cabia, então, a votação do orçamento e a aprovação, né, ou não das contas públicas, né? E aí, nesse período, né, até 37, mais ou menos, é um período em que o orçamento brasileiro voltou a ser do tipo misto, né? Por que até 37? Porque em 37 o Getúlio vem com um regime ditatorial, né, até 45. E aí toda essa elaboração orçamentária, né, todo esse processo de formação do orçamento, que era misto entre executivo e legislativo, determinado antes pela Constituição de 34, passa a ser, de fato, apenas executivo, né? Então, todo o controle sobre decisões de arrecadação e de gasto estava na mão do executivo, porque é característica aí de um regime ditatorial, né? Mas a partir de 44, mais ou menos, e principalmente depois da Carta Constitucional de 46, né, com esse processo de redemocratização, né, após o período do Vargas, o Poder Legislativo voltou a ter cena, né, voltou a ter participação para votar e para votar o orçamento, né, e para aprovar as contas do Executivo. Então, o orçamento brasileiro volta a ser de um tipo misto, né? E o Poder Executivo passa a ficar responsável pela elaboração e execução. Então, o Congresso vota, se é a favor ou não, o que é elaborado pelo Executivo, o Executivo elabora, executa e o Congresso aprova ou não as contas depois, né? Então, esse é o Poder Legislativo. Mas tinha um problema nisso aí, né? Tinha uma amplitude muito grande. Cada vez que ia para as casas legislativas ou voltava para o Executivo, havia bastante mudanças, né? Eram-se permitidas bastante mudanças na peça orçamentária. E isso foi minando um pouco a credibilidade da peça em si. Essa possibilidade de alterar a peça orçamentária, então tinha bastante amplitude para alterar. Mas, enfim, apesar disso, o orçamento, enquanto essa arena, né, de negociação das decisões de gasto, valeu num período relativamente restrito, né? Valeu de 46 até
64, né, quase 20 anos aí. E aí ele, durante esse período, ele era uma arena de negociação, um orçamento público, mas basicamente atrelado aos interesses, né, das elites ou de quem tinha o poder de fato econômico e social da época, né? Então, até 64, só esse período de 46 a 64 que teve mais negociação, mas o orçamento no fundo, sempre representava os interesses, né, de quem dominava o aparelho de Estado. Então, seja no Império, na República Velha e durante a ditadura do Vargas. E aí, com o golpe de 64, a entrada dos militares no poder aqui no Brasil, no executivo, já dá, né, a gente já percebe, já tem clara evidência disso, que o orçamento já passa a ser um orçamento de executivo, né? Então, os militares centralizam o poder no executivo e eles determinam o que vai ser feito com os recursos públicos, né? Então, como é de se esperar numa ditadura, o governo que se implantou aqui desde 64 não dividia o poder com os outros órgãos, né, com os outros poder orçamentário, né, de decisões sobre orçamento. E aí o orçamento vira um orçamento executivo e o legislativo tem um papel só decorativo, né, de aprovar ou reprovar integralmente o texto, né? Então, no fundo, eram as decisões do executivo que valiam para tudo. Então, o legislativo só com papel decorativo mesmo. E aí um dos problemas, né, os problemas que resultam disso é que alguns dos principais princípios orçamentários, eles são esquecidos quando você tem um governo ditatorial, né, ou um orçamento que não passa por uma discussão mais ampla. O da unicidade do orçamento, e a gente vai ver que esse foi um bastante afetado, então não tinha apenas um orçamento, tinham vários, a gente vai ver logo logo. A transparência, né? A gente sabe que em governos ditatoriais a questão de transparência em qualquer aspecto político ela é problemática, né? E por conta da não unicidade, o equilíbrio. Foi difícil durante a ditadura saber de fato como estavam as contas públicas, né, de verdade, e o equilíbrio que seria, né, um dos princípios inerente a ela, não foi alcançado, né? E aí, por quê? Para os militares, o orçamento foi transformado num instrumento funcional, apenas de execução dos grandes projetos, né? Então, ele não tinha discussão, não tinha negociações, então era só um instrumento funcional para botar em prática o que o governo federal queria para o país, né? Então, voltando ao princípio da unicidade, que foi um dos mais afetados, o governo federal basicamente ele esvaziou o orçamento fiscal. O que é isso? É o orçamento basicamente da arrecadação dos tributos, né? Impostos, contribuições, taxas que o governo tem nas suas mãos. Então ele basicamente esvaziou esse e criou novos orçamentos, né? O mais emblemático, né? O mais evidente, né? E o mais famoso na literatura econômica é o orçamento monetário, né? Lá dentro estavam o Banco Central e o Banco do Brasil, principalmente, né? Mas o governo militar criou outros orçamentos também. O exemplo do sistema financeiro habitacional, ou o orçamento da Previdência Social, o orçamento das estatais e por aí, né? Então, criou várias peças orçamentárias, então não era mais única. Esses orçamentos, mas só reafirmando, eles eram aprovados e totalmente decididos pelo Poder Executivo, né? Então, no nível do Executivo ficou uma parcela expressiva da gestão dos recursos públicos, né? E por conta dessa criação desses vários outros orçamentos, de fato, uma parcela pequena do orçamento, né, do total de gastos ficavam com o Orçamento Geral da União, então cerca de 20% só, o resto todo, os outros 80%, estavam divididos nesses outros orçamentos, né,
com não tanto acompanhamento assim sem ter como a sociedade principalmente, mas sem ter como um controle como único, né, de todos esses orçamentos que existiam. Isso levou ao quê durante o período militar? Primeiro, a uma desestruturação, né, financeira do Estado, uma certa perda de controle mesmo, né, das contas públicas, porque tem vários orçamentos, cada um com um objetivo, cada um agindo numa frente, né, do que o governo tinha como ideia e prioridades, né, para a política econômica, né. Levou a uma crise fiscal resultante desse total descontrole, né, da situação financeira do país, e também uma incapacidade de demonstrar, de fato, a real situação financeira das contas públicas, né. Então, essa coisa da clareza, da transparência e de todos esses outros princípios orçamentários que têm a ver com o controle dos gastos, né, com a prestação de contas para a sociedade do que está sendo feito com os recursos públicos, isso ficou bastante comprometido durante o período militar. Não só pela questão política em si, né, de ser uma ditadura, de não ter livre e transparente acesso aos dados e sequer prestar contas à sociedade, mas por conta do próprio mecanismo econômico e financeiro de gerir as contas públicas. Ficou difícil de saber, de entender a real situação das contas públicas, né? Então, a partir de 64, o orçamento ele é visto, né, na literatura a respeito como descaracterizado enquanto um instrumento de controle do Estado e de gestão das contas e principalmente de planejamento, né? Apesar do planejamento estar centralizado, o orçamento em si não refletia essa tentativa de planejamento que ocorreu durante o executivo militar, né? Outro problema, grande parte do gasto foi atribuído ao orçamento monetário, então ao Banco Central e ao Banco do Brasil, em alguma medida também, e eles conseguiam controlar a dívida pública. Então a dívida brasileira não estava na mão apenas do executivo, do orçamento fiscal, mas também tinha bastante poder, né, de orçamento monetário de emitir dívida e fazer as suas políticas. O crédito agrícola, por exemplo, ficava na mão do Banco do Brasil, então tinha alguma autonomia também para isso, né? Mas apesar desses problemas, né, do regime do orçamentário que começou da ditadura, é interessante destacar duas legislações, né, específicas que deram origem, né, que foram importantes para o processo orçamentário e como a gente está com o orçamento até hoje. A primeira delas, que é a mais importante, que é a lei do orçamento, efetivamente, né, a nossa lei que vale até hoje, que é a lei número 4.320, de março de 64, que é a que vale até hoje, que padroniza o orçamento público nas três esferas, né, nos três níveis de governo, federal, estadual e municipal. Então, ela foi uma tentativa de estabelecer o orçamento que a gente conhece como orçamento-programa. E aí tem várias discussões, né, de que se o orçamento, se a lei de 64, né, de fato estabelece um orçamento-programa, se ela foi só uma tentativa, ou se ela não, até hoje, ela nunca foi, desde a sua origem, ela não tem nada a ver com um orçamento-programa. Então tem esse debate ainda. E a gente vai falar sobre essa lei logo mais. E o decreto número 200 de 67, que propõe uma reforma administrativa do Estado. Por que essa lei é importante em termos de orçamento? Porque foi com ela que teve uma explosão, um aumento significativo das estatais no país. E o aumento das estatais, por consequência, aumenta o Estado, né, na economia. Então aumenta a participação do Estado e aumenta as áreas que ele influencia e aumenta o gasto, né? Aumenta a parcela orçamentária no todo
produzido pela economia. E aí eu fiz um esqueminha para vocês vão ver na tela, que é como que o orçamento vigorou de 1964, né, no período militar, até 84. Então vocês podem ver aí que são basicamente quatro peças, né? O orçamento fiscal, que tem receita dos tributos diversos, né? E tem as despesas, principalmente de pessoal, custeio e as despesas de capital, né? As despesas com investimento. Tem o orçamento da Previdência, que colocava lá dentro as contribuições e os benefícios, né? Contribuições previdenciárias e os benefícios previdenciários. Uma terceira peça orçamentária, que é o orçamento das empresas estatais, então toda a lógica envolvida com a operação, né, implantação e a operação das estatais. E a outra peça que é grande também, ou a quarta, que é do orçamento monetário. E lá dentro estava o quê? Quem compunha isso? Banco do Brasil e o Banco Central do Brasil. E tinha o quê, basicamente? Crédito de custeio agrícola, crédito de investimento agrícola, para álcool, trigo, combustíveis, e estava dentro do orçamento monetário a gestão da dívida pública brasileira. Então não passava pelo fiscal, ficava lá no monetário, nas mãos, né, dessas duas agências financeiras aí. E aí as agências do governo tinham alguma liberdade para conceder créditos, né, conceder avais em nome do Tesouro Nacional. Então, você vê que é uma estrutura orçamentária mais dispersa, não tem por definição ou por percepção, você pode ver que não pode não ter um controle mais unificado, né, efetivo. Mas aí, em 88, depois da Constituinte, né, com a promulgação da Constituição de 88, o orçamento ele deixa de ser, né, pelo menos a proposta deixa de ser só um demonstrativo, né, das contas e passa a ser um instrumento também de planejamento e execução do que se quer, né, das prioridades do governo. Então ele não é só uma conta, mas também passa-se a usar o orçamento como um meio de planejar as ações do Estado na economia brasileira. Aí, como por um processo de redemocratização, o Executivo, né, volta a colocar o Legislativo na discussão da peça orçamentária. Então, a gente sabe desse processo, ou por ter acompanhado, ou por ter estudado sobre a Constituinte também, né, todo o peso que as casas legislativas tiveram na elaboração do orçamento. E aí a peça aprovada na Constituição de 88, ela unificou essas quatro peças orçamentárias que eu falei há pouco. Então, deixou de ser o orçamento fiscal, monetário, das estatais e da Previdência, e passou a ser um único, um orçamento só. O orçamento fiscal e o da Seguridade Social. E aí a gente lembra, né, de toda a discussão como que foi de colocar o orçamento da Seguridade Social junto, né, com um orçamento fiscal para garantir que fossem peças, né, que tivessem recursos para a área da seguridade que historicamente havia sido abandonada, né, por todos os governos anteriores. Então a necessidade de se criar e de se colocar efetivamente algo que garantisse recursos para outras esferas que não só a econômica, né, a esfera da saúde, da previdência e da assistência social. Então, e aí eu coloquei para vocês de novo na tela mais um esqueminha gráfico para mostrar como ficou e como é o orçamento desde 88. Então, ele é uma peça só, eu só dividi em dois aí para mostrar que é como se fossem dois orçamentos em um. Então, o orçamento fiscal, que tem as receitas, as despesas, crédito de custeio agrícola, crédito de investimento, e o orçamento da Seguridade, que é o contribuição e benefícios, né, da Previdência, a saúde e assistência social.
E aí o orçamento das estatais está dentro desse orçamento também. Então não é uma peça fora, está ali dentro. E é dentro do orçamento também que está expressa a gestão da dívida pública. E as agências de governo não têm mais aval para conceder em nome do Tesouro. Então a ideia aqui, na verdade, tem até uma discussão que é meio ambígua, né? Você tem o orçamento fiscal e da Seguridade Social, uma peça única, e por um lado o governo, né, tenta ao longo, a gente vai ver mais para frente, mas o governo tenta ao longo do tempo redistribuir os recursos que são arrecadados no total, por ser um orçamento único, tenta redistribuir entre as rubricas, dependendo da sua vontade política e econômica do momento, e de outro lado você tem a defesa de quem mais próximo, de quem defende mais a Seguridade Social, de que existe um orçamento específico da Seguridade Social e que o governo não teria que ter muito raio de manobra sobre isso para poder garantir de fato, né, o que é previsto para a Seguridade Social. Isso a gente vai ver mais para frente, mas é para se colocar essa questão, que são dois, mas são um ao mesmo tempo. E isso, efetivamente, ele é um só. E isso é usado como usado como o argumento para o debate, tanto para garantir direitos sociais quanto para não garantir, né? Que é quem quer retirar recursos da Seguridade, por exemplo, e botar em outras contas, que é o que aconteceu. E a gente vai ver logo. Aí a estrutura, né, orçamentária brasileira lá, que vem de 88, ela é basicamente composta por 3 peças. E aí eu botei mais uma tela para vocês darem uma olhada aí como que funciona. Quem já está acostumado, quem participa, né, dos debates de orçamento, sabe que essas peças são e mesmo quem nunca participa já ouviu isso na mídia, jornais, TV, ou na discussão pública, né? Que tem o Plano Plurianual de Aplicações, ou só o Plano Plurianual, que é o PPA. A segunda peça, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, né, a LDO, e a Lei Orçamentária Anual, a LOA, que a LOA é efetivamente a peça orçamentária, né, ali que está o dinheiro, ali que está a arrecadação, o gasto público pormenorizado. E aí dentro da LOA, né, da Lei Orçamentária Anual, é que a gente consegue distinguir o que é o orçamento fiscal, da Seguridade e o orçamento dos investimentos das empresas estatais que são dependentes, né, do governo. Então, falando um pouco desse processo orçamentário no Brasil, aí como funciona aqui, né? Primeiro de tudo, tem que se aprovar, né, elaborar e aprovar um PPA, um Plano Plurianual. Ele tem duração de 4 anos, tem a principal função dele é fixar diretrizes, objetivos e grandes metas para despesas de investimento, né, despesas de capital e despesas que têm duração que a gente chama de duração continuada. É aquela despesa que dura mais do que 2 exercícios financeiros, né? É como aquela despesa, por exemplo, de custeio, né? Você investe e depois do investimento, sei lá, em fazer uma empresa pública, você tem o custeio de manter ela. Então, os funcionários, o equipamento que você vai manter, eles vão gerar uma despesa ao longo do tempo. Então, a gente chama de despesa continuada. Então, o PPA daria essa visão, né? As grandes metas para a administração pública específica, né? Federal e aí nos estados e municípios também. Mas aí aqui a gente está pensando mais no caso federal. O PPA ele é encaminhado no Congresso até 4 meses antes do encerramento do exercício do primeiro ano do exercício do presidencial. A ideia aqui é de que o PPA ele pega os 3 últimos anos de um presidente e o primeiro
do outro. Então, quem foi eleito esse ano, em 2019, tem que fazer até agosto, né? Tem que fazer o PPA que vai valer para os próximos anos, né? Mostrando quais são os grandes objetivos da administração. E aí a ideia com o PPA é de que ele seria um instrumento de planejamento, né? Então é um planejamento talvez de médio prazo, porque 4 anos em termos de administração pública é relativamente pouco, né? Então, em termos de mudanças sociais, mudanças de paradigmas, é relativamente curto. Então seria uma espécie de planejamento de curto prazo, de médio prazo, perdão. E ele substitui um orçamento anterior que existia, que era o orçamento plurianual de investimentos. Então agora tudo que é previsto, né, das grandes metas de despesa de capital, de despesa continuada, é no PPA que fica. Aí passando do PPA, a gente cai na LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias. A LDO ela é para ser subordinada ao PPA. Enquanto o PPA dá as grandes metas, a LDO, como o próprio nome diz, ela dá as diretrizes, né? Ela mostra como que deve ser feito o orçamento para o ano com base no PPA, com base nas grandes metas. Então ela tem as funções, por exemplo, de definir as prioridades e as metas para aquele ano específico. Então ela tem validade de 1 ano, então todo ano que se renova tem que ter uma LDO nova. Ela orienta a elaboração do orçamento, ela estabelece as políticas de aplicação do recurso público no geral e também das agências de fomento, né? Por exemplo, o BNDES, a Caixa Econômica Federal, o Banco do Brasil, e a LDO que dispõe sobre a legislação tributária. Então, toda mudança que vai ou não ocorrer no ano fiscal seguinte é na LDO que estão as diretrizes, né? E é na LDO também que autoriza a criação de cargos e carreiras para o serviço público, né? Além de concessão de vantagens e contratação de pessoal e por aí vai. Então, veja que isso ficou notícia recentemente por conta do governo eleito agora ter previsto na LDO que não vai ter concursos públicos, por exemplo, né? Na LDO para o ano de 2020. Então, é lá que determina que não vai ter isso, lá que dá os parâmetros, né? Então a LDO basicamente ela detalha anualmente as metas do PPA e ela identifica quais dessas metas serão de fato realizadas no ano em vigência, que daí seria a definição da lei orçamentária anual, que é o nosso a última peça aqui, né, do processo orçamentário. A LOA, né, a lei orçamentária anual, ela basicamente é onde estão as receitas e as despesas públicas do exercício fiscal financeiro vigente, né? E ela é dividida, como a gente viu naquela tela, em orçamento fiscal, da Seguridade Social e de investimento das estatais, né? A LOA, ela resgata, né, mesmo dividida nessas 3 peças, ela é uma peça única, né? Ela é subdividida, mas ela é uma única peça. Então ela resgata os princípios que foram esquecidos do governo ditatorial, né, da ditadura, que é principalmente da unidade e da universalidade. Então é uma única peça em que estão todos os gastos públicos e toda a arrecadação, todas as fontes de financiamento do Estado brasileiro. E além disso, ela, em sendo assim, né, e tendo por trás uma LDO e uma LOA para dar as diretrizes para a execução do orçamento, ela também funciona, né, a LOA, Lei Orçamentária, ela funcionaria, né, como como instrumento de planejamento e controle dos gastos públicos. Então, se você botando tudo numa peça única, é possível fazer um controle
controle melhor de como o governo está usando, né, como o governo está se financiando e como o governo está usando os recursos públicos, né, como ele gasta. E a ideia desse acompanhamento, ela é dada, né, ela é materializada em vários demonstrativos, né? Então tem demonstrativos regionais, demonstrativos onde estão as receitas, as despesas, as isenções, né? Quais são os subsídios, quais são as anistias, quais são as receitas tributárias, as receitas financeiras, as receitas de crédito e por aí vai. Então ela consegue pormenorizar, né, essa peça, pormenoriza toda a arrecadação e o gasto público também, né? Uma coisa interessante da LOA, e isso hoje em dia, principalmente por conta das emendas parlamentares, ficou muito no debate atual, que é o fato dela ser uma peça que é vinculada à LDO e ao PPA, mas é uma peça autorizativa. O que é isso? O orçamento aprovado, ele não obriga o gasto público e ele nem assegura a disponibilidade de receita. Ou seja, ele tem uma previsão para as receitas e aí se espera, né, que o órgão público faça uma previsão mais próxima da realidade possível, do quanto que ele vai arrecadar no orçamento seguinte, mas ele não é obrigado a gastar. Ele tem as dotações determinadas, mas é uma peça que só autoriza, não impõe o gasto, né? Por quê? Em primeiro lugar, porque a receita pode não se efetivar de fato, né, no ano fiscal, no exercício fiscal em questão. Mas só pode ser gasto o que já está lá autorizado. Então ela autoriza, mas não obriga a gastar. E outra coisa que, se você, na prática brasileira dos últimos anos, teve bastante restos a pagar, né? Então foram gastos que foram autorizados em exercícios financeiros anteriores, mas que não foram pagos ainda. Esse tipo de gasto, ele não entra no orçamento em vigência, né? Ele entra como se fosse numa parte, né? Num orçamento à parte, que é o dos restos a pagar. Então, tudo que está lá no orçamento é autorizado, mas não necessariamente vai ser gasto. E aí, como que é feito, né? Como que é feito efetivamente o orçamento aqui no Brasil? O primeiro passo dele é fazer um projeto de lei que o Executivo faz, né, e envia para o Legislativo. E como que ele faz? Bom, ele precisa, em primeiro lugar, identificar as receitas, né, estimar as receitas e identificar as áreas de gasto. Para estimar a receita, o que se usa costumeiramente é usar bases históricas, né, dos gastos que vão acontecendo ao longo dos anos. Faz-se uma estimativa do crescimento da economia, né, do PIB e da inflação para o ano seguinte e coloca-se os parâmetros das mudanças de legislação, né, principalmente tributárias, né, de isenções ou de criação de novos tributos. E aí se estima a receita a partir disso. Então, e vários parâmetros são dados pela Lei de Diretrizes Orçamentárias. Então tem todo um processo de estimação, né, de parametrização para se fazer a estimativa de receita. E do lado do gasto, identifica-se os principais gastos, né? Primeiro, o pessoal ativo e inativo, que também aí é feito na base histórica, né? Dá para se saber o quanto que tem e quanto que esse gasto vai crescer, né, vegetativamente. Outro gasto obrigatório com a Previdência, então estimativa de crescimento do número de beneficiários da Previdência. Os encargos da dívida, então baseado basicamente no patamar e na variação da taxa de juros estimada, né, para o ano seguinte.
e os pagamentos que se deve, que o governo deve, por exemplo, os precatórios que forem concedidos até 30 de junho do ano anterior. Então isso entra na identificação das despesas obrigatórias para o projeto de lei orçamentário. Aí qual que é a discussão aqui? A discussão é que é basicamente um levantamento de bases históricas, né, tudo que foi sendo feito ao longo dos anos, eles acrescentam um pouco mais, basicamente via crescimento do PIB e parametrizado pela inflação também. Por que eu estou falando isso das bases históricas? Porque tem a discussão do orçamento base zero, né? Então, o orçamento base zero, a proposta mais resumidamente possível de se falar é aquela que todo ano o governo identificaria os programas, as necessidades da sociedade e faria um programa novo com atividades, projetos e ações de acordo com aquela demanda da sociedade, né? Então, é como se a cada ano você zerasse o orçamento e propusesse novas ações, né? Novos programas de acordo com a necessidade e a demanda da sociedade daquela época. Isso é o contraponto, né? Esse orçamento base zero é o contraponto a esse orçamento que de fato ocorre hoje em dia, né? Que é o orçamento que ele é estimado com base no que já foi sendo feito, né? É lógico que de um ano para outro tem mudanças, algumas significativas, né? De ações e programas do governo, mas as projeções são feitas com base no histórico, né? Então o executivo faz esse levantamento e consulta os órgãos, né, para a composição de despesa de custeio. E aí, a partir disso, eles fazem a programação das ações de projetos, né, que tem prazo para terminar, inclusive os investimentos computados nisso, né. De modo geral, o projeto de lei orçamentária, quando ele vai para o Congresso, ele não poderia ter o seu montante global aumentado. O montante, por quê? O montante global, ele é fixado pelo Executivo, né, com base nas projeções de receita que ele vai ter no ano seguinte. Então, alguns gastos não podem ser alterados. Então, despesa com pessoal, por exemplo, e principalmente despesa com juros e amortizações, hoje em dia, não podem ser mudadas, né? E qualquer outro tipo de despesa que for acrescida, com montante global, que impacta no aumento do montante global, tem que ser, de alguma forma, financiado no processo orçamentário. E aí é o que se chama de despesa condicionada, né? Que você precisa mudar a legislação tributária ou você precisa deixar de gastar em alguma área para poder acomodar uma despesa nova, né? Então esse seria o processo ideal. Você vai com um montante de recursos já estimado para o legislativo, né? O executivo estima esse montante de recursos para o legislativo e aí há a votação e a realocação dos recursos. Mas o que ocorre na prática e o que ocorreu por muito tempo no Brasil de maneira mais sistemática, assim, né? Usar instrumentos, o legislativo usar instrumentos para aumentar, né, de maneira não tão real assim, a dimensão do orçamento, então aumentar a LOA. Qual um dos recursos que eles usam para isso? Tem uma rubrica lá, na maior parte dos orçamentos que é de erros e omissões. Então eles usam essa rubrica, usavam, né, sistematicamente essa rubrica de erros e omissões para tentar aumentar, colocar ali despesas que não estavam antes contempladas no orçamento. Então eles, como se reestimassem as receitas e colocassem a despesa, uma despesa nova, principalmente com emenda de parlamentar ali dentro. E aí o que o executivo, percebendo
dinâmica do legislativo, o que ele já fazia? Mandava um orçamento, um projeto de lei orçamentária, sem alocar alguns gastos. Então tinha lá a arrecadação, mas uma parte que não era da arrecadação não era alocada. E aí o legislativo usava para as emendas individuais e emendas coletivas. Então eles já usavam a receita cujo gasto não tinha sido alocada para fazer as suas emendas, né? Ou o que o executivo fazia também é subestimar a quantidade de ser paga de juros ou de pessoal para amparar essas emendas parlamentares, né? Então isso compromete um pouco a própria veracidade, né, a exatidão do orçamento. Então nesse processo que vigora, em alguns casos ainda vigora, mas que no passado, sem muitos controles efetivos da peça orçamentária brasileira, isso era muito mais evidente, muito mais corrente. E aí passando, né, desse processo do orçamento que vai para parte do executivo, vai para o legislativo, é votado, é aprovado com ou não mudanças e volta para o executivo na forma de lei, né, para ser executada no exercício fiscal. A gente passa para entender o que está de fato lá nessa peça orçamentária, né? A gente sabe que são receitas, despesas, né? Mas que tipo de receita que tipo de despesa, quais são os conceitos ali que estão envolvidos, se existe ou não vinculações do que está aprovado no orçamento com a LDO e com o PPA principalmente, e quais são as condições de execução desse orçamento propriamente, né? Então a gente vai começar, em primeiro lugar, com a classificação das receitas. Então, mais uma tela que eu botei para vocês, que vocês conseguem ver isso no site do Ministério do Orçamento, né? Que é MTO, bota lá, cartilha do MTO, vocês vão ver, manual do Orçamento de 2019, vocês vão achar essa tela que eu botei para vocês. Então, é a classificação das receitas. Basicamente, são 6 componentes e são 8 dígitos de classificação. Então, olha lá, ó, categoria econômica, que é a primeira classificação, que é, por exemplo, receita corrente. A origem, a receita de tributos, né, de impostos, por exemplo. Que tipo de tributo que é esse? Olha lá, já é a espécie, são os impostos. Qual que é a rubrica? O que é especificamente? Imposto sobre patrimônio e renda. A linha, imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza. É um imposto de renda, né? E a subalínea atinge quem? Atinge as pessoas físicas. Então, quando você pega lá no orçamento totalmente esmiuçado, você vai ter um código, né, com 8 dígitos que vai mostrar certinho o que é aquela receita, da onde ela vem, e todo o processo, né, para você classificar certinho a receita. Então, olha lá, as duas categorias econômicas. A primeira é receitas que a gente conhece, receitas correntes e as receitas de capital. O que são as correntes? Receita corrente basicamente é aquela que acontece do próprio funcionamento da economia, né? Então é receita tributária, receita de contribuições, receita que o governo tem sobre o patrimônio dele, receita da agropecuária, da indústria, dos serviços e as transferências. E as de capital tem a ver com investimento, né, com o capital que o governo possui. Então é basicamente operação de crédito, alienação de bens, né, venda, por exemplo, né, e amortização de empréstimos que se faz com o governo e outros tipos de transferências de capital. Passando dessa classificação das receitas, a gente volta um pouco para poder, antes de entrar na classificação dos gastos e como os gastos são executados aqui no Brasil,
a gente vai voltar um pouco naquela discussão do que é o orçamento-programa. A ideia do orçamento-programa, ela aqui no Brasil, ela vem da Lei 4.320 de 64, e lá diz o seguinte, né, que em cada ano deverá ser elaborado um orçamento-programa que pormenorizará a etapa do programa plurianual do PPA a ser realizado no exercício seguinte e que servirá de roteiro à execução coordenada do programa anual. O que quer dizer com isso? Quer dizer o seguinte, toda ação do governo na economia, toda vez que o Estado for influenciar a economia, ele tem que influenciar de uma maneira estruturada em programas. Então, tem uma ação finalística, que é para que o governo está usando aquilo, e o programa que está atrelado a essa ação finalística do governo. Então, se for uma ação de educação, tem que estar atrelada a algum órgão de educação do governo, a uma ação finalística de educação, por exemplo, né? Então, por quê? Essa ideia é tentar ligar o PPA com o orçamento anual de cada ano, né? Então, pegar aqueles objetivos estratégicos que foram definidos no PPA e tentar ver quais são as prioridades e quais são possíveis de ser executados de acordo com o orçamento, né, com o ano fiscal em exercício. E aí você tem os programas para definir isso, né? Então são os programas basicamente de entrega de bem e serviço, né, para a população, são os programas temáticos esses, ou programas de gestão, de manutenção dos serviços públicos. E aí tem a distinção entre o que é atividade finalística, né, que está lá que conversa diretamente com a população. Então, no caso da educação, por exemplo, é dar aulas, né, ter professor para dar aulas, está lá direto na rede pública, né, então é um direto, ou são atividades, né, meio, que são as que garantem que exista uma escola, uns recursos para que tenha um professor que dê aula lá para o menino no final, para a menina no final, né, na ponta. Então, atividades meios e atividades fim. Então, os programas também são divididos nisso, né? E aí eu botei mais uma tela aí para vocês, mostrando como que é essa estrutura, né, que a gente chama de funcional, que mostra as funções, e programática, onde é que estão os programas, né? Então, se você pegar de baixo para cima, você vai ver que você tem atividades, né, que ocorrem no dia a dia, e você tem projetos que tem prazo, né, para começar e para terminar. Essas atividades e esses projetos, geralmente eles formam um subprograma, né, que está atrelado a um programa maior, que está dentro de uma subfunção, que está dentro de uma função. Eu vou dar um exemplo rápido. Então, para dar aula para uma criança na zona rural, por exemplo, você tem atividades e projetos que funcionam, né, que formam o subprograma que eu estou inventando agora, que chama de aulas na comunidade rural. Esse subprograma de aulas na comunidade rural está dentro de um programa que é ensino, por exemplo. Em qual função? Na subfunção ensino fundamental, que está dentro da função educação, por exemplo. Então, é desse jeito que vão sendo pensadas as atividades, os projetos, dentro de uma estrutura maior, para onde vão ser destinados os recursos públicos, né? Aí mais para frente eu vou dar exemplos reais, né, de como é do orçamento brasileiro. Então, mais uma tela aí para vocês verem, né, que eu botei o orçamento, como ele é estruturado em orçamento-programa, né? Então, primeiro você tem 3 blocos. O primeiro é o bloco da estrutura programática, que a gente fala. Aí você tem o item da estrutura programática e você tem
o que esse item tem que responder. Então, é a pergunta que tem que ser respondida. Então, por exemplo, classificação por esfera, né? Que esfera orçamentária, que é isso? Então, basicamente, onde é que vai ser alocado esse dinheiro? Então, em qual orçamento? Da educação, da saúde, do Ministério do Trabalho e por aí vai. Classificação institucional, quem que faz, né? Dentro de cada um dos ministérios, qual que é o órgão que faz? E aí função e subfunção, né? Que eu já expliquei no caso, que eu já dei o exemplo fictício do caso da educação. E aí as informações principais do programa. Isso é importante quando você está pensando lá no final, né, da ponta, quem que você quer atingir, quais são os objetivos, né? O que você quer com aquele programa e o que será entregue efetivamente para a população que você quer atingir. E aí você tem uma série de ações para poder entregar esse bem e serviço para a sociedade, né? Então, olha lá, vocês podem ver mais uma tela aí, com calma depois, que eu botei o exemplo, também está lá no Manual Técnico do Orçamento, o exemplo do orçamento para investir em rodovias. Então, esse exemplo aí está lá, está toda a classificação orçamentária, toda a estrutura de código orçamentário e para que serve. Então, quem abrir o orçamento lá, pegar todas as sequências de dígitos, vai encontrar essa destinação do recurso público, né? Então, ó, a esfera orçamento fiscal, o órgão Ministério do Transporte. Dentro do Ministério do Transporte, quem que vai fazer esse investimento? No caso aqui é um investimento. É o DENIT, na função transporte, no programa na subfunção de transporte rodoviário, que também é o nome do programa, e a ação. Que ação que é essa? É a construção de um trecho específico. E aí todos os outros itens mostrando o que é, de onde que vem o dinheiro, se esse dinheiro é despesa de investimento ou não, né? Se é capital ou é corrente, se é recurso corrente, se é recurso ordinário, e se é o governo que vai aplicar diretamente ou não. Então, esse daí está uma classificação da estrutura funcional programática, né? Que é como funciona no orçamento federal brasileiro, no caso específico dessa construção, né? De um trecho de uma rodovia lá no Rio Grande do Sul. E aí a ideia, né? Então, reforçando, né, a ideia do orçamento-programa está atrelada a uma ideia de planejamento prévio que é vista pelo PPA. Então, no PPA, você tem, primeiro, uma dimensão maior, que seria uma dimensão estratégica, né? O que o governo, em exercício, pretende, né, nos próximos anos para a economia. Então, no PPA deveria mostrar uma visão de futuro, os valores daquele governo e os grandes desafios, né, da economia para aquele período. Tem a classificação dos programas, né? Então, são de maneira geral, quais são os indicadores, o que ele vai usar como métrica, quais são os valores que ele vai alocar, o que ele pretende alocar nessas grandes metas, quais são os objetivos que o governo quer atingir com a colocação, né, dessa proposta de governo, e quais são as iniciativas que ele vai tentar fazer para buscar esses objetivos, né? E nas ações, essas ações são vinculadas ao programa, e os programas estão divididos nos orçamentos de cada ano, né? De acordo com o que é possível a executar em cada ano, o que é planejado a executar cada ano, né? E aí essas ações, né, que é efetivamente o que vai estar lá junto com a população, né, se você quer atingir, o Estado atingindo a população de verdade, elas são basicamente de três tipos, né? São as atividades, os projetos e as operações especiais. Então a gente já está entrando em classificação das ações dentro do orçamento, de que tipo o governo consegue, né, o Estado consegue atingir uma população específica. As atividades nada mais são do que são os instrumentos
utilizados para garantir, né, a obtenção de algum programa, o resultado de algum programa. Então, são um conjunto de operações que são executadas de modo contínuo, né, não param, são as atividades permanentes do Estado, né, permanentes do governo. E aí, dessas atividades contínuas, né, desse conjunto de operações contínuas que o governo tem, resulta uma série de produtos ou serviços necessários para a manutenção daquela ação específica, daquele objetivo que o governo quer atingir na sociedade. Então eu botei como exemplo aí uma ação. Então se vocês entrarem, por exemplo, no site do orçamento, no CIOP, Sistema Integrado de Orçamento Público, ou se vocês entrarem no portal da Transparência e procurarem essa ação, ela vai estar lá, a ação número 4339, que é uma ação de uma atividade, né, de qualificação e regulação da fiscalização da saúde suplementar, ou seja, fiscalização dos planos de saúde. É um negócio que acontece de modo contínuo e permanente, né? Então, por quê? Porque é um serviço prestado de maneira contínua e permanente. As atividades são diferentes dos projetos, por quê? O projeto ele tem começo, meio e fim, e é um tipo de ação também que o Estado tem na sociedade, né, na economia, que ele precisa influenciar. Então, ele também é um tipo de ação utilizado para atingir o objetivo de um programa, só que ele tem começo e meio e fim, independentemente do tempo, né, desse começo e meio e fim. Então, eu peguei como exemplo aqui o mesmo exemplo daquela tela grande com os dígitos lá mostrando a construção do trecho, né, rodoviário. Então é a ação 7M64. Então, vocês procurarem no orçamento, vai estar lá. Construção do trecho rodoviário na fronteira Brasil-Argentina, na BR-468, no estado do Rio Grande do Sul. Então esse é um projeto. E a última aí são as ações que são denominadas de operações especiais. A gente ouve isso frequentemente, lê em jornal, vê em mídia, né, sobre o assunto. O que são essas operações especiais? São despesas que não contribuem nem para a manutenção, nem para a expansão e nem para o aperfeiçoamento das ações do governo. Então ela não tem, o resultado dela não tem de fato um produto ou não gera um serviço ou uma contraprestação direta para o cidadão, né, na forma de bens ou de serviços públicos. E quais são esses exemplos? Os principais são os encargos da dívida, né, que vai gerar uma contraprestação para quem tem título público, as transferências constitucionais que vão para estados e municípios, e aqui os autores colocam como exemplo também previdência dos servidores, né, que não vai para a população indireta, mas só para quem trabalhou, né, pro Estado. Então não é uma contrapartida direta para a sociedade. E como que o governo ele usa, como que ele implementa, como que ele aplica, né, o dinheiro e como que ele faz essas ações? Aí basicamente alguns tipos aqui, né? A primeira é da maneira direta. Então uma ação orçamentária do governo federal, por exemplo, ele mesmo, o governo federal, executa diretamente a contratação do que ele quer fazer. Então, ele não precisa passar recursos para estados e municípios. Ele mesmo contrata, se for uma obra, ele mesmo contrata a empreiteira e contrata a obra, né? Então, o caso do nosso exemplo aí da estrada ligando um trecho da fronteira Brasil-Argentina, lá no Rio Grande do Sul, é o caso que eu botei de exemplo, é uma obra executada diretamente pelo governo federal. Então, é uma aplicação que a gente chama, uma modalidade de aplicação direta, propriamente do governo federal. O outro tipo, que é a descentralizada, né? A gente pensa na indireta como se fosse uma indireta, mas a gente chama de descentralizada. É uma atividade ou um projeto de competência da União, né, do governo federal,
mas ele é executado por outro ente da federação, pelo Estado, por municípios ou pelo Distrito Federal, e aí com recursos repassados pela União. Então a União repassa para Estado ou para município, para quem for fazer a obra, esses recursos, mas é a responsabilidade do governo federal. Eu botei como exemplo a ação de prevenção, controle e erradicação de doenças de animais, que é de responsabilidade da União, que passa para os governos estaduais, né? Vai para o governo estadual executar como repasse, né, dos recursos que vêm da União. Uma outra forma de implementar são as transferências, por meio de transferências do governo federal para estados e municípios. Então tem as obrigatórias, uma primeira modalidade, e tem as outras, né, que não são obrigatórias. Então, o exemplo de transferência obrigatória, por exemplo, é a operação que transfere recursos, né, por determinação de lei para Estado, Distrito Federal e municípios. Botei como exemplo aqui a ação 0515, que é o dinheiro direto na escola para a educação básica. Então, é uma transferência do governo federal. E as outras transferências que não são obrigatórias são operações especiais, né, que transferem recursos a entidades privadas sem fins lucrativos, organizações não governamentais e outras instituições correlatas, né? Então, botei o exemplo aqui da ação 00B9, que é a contribuição à Organização das Nações Unidas para a Educação, né? A Ciência e a Cultura, da Unesco. Então, são transferências do MEC. E a última forma, né, de modalidade de aplicação que o Estado consegue, o governo faz na economia, é através de linhas de crédito. Então, o que são linhas de crédito? É uma reação realizada mediante empréstimo de recursos, né, recursos públicos aos beneficiários daquela operação específica, né? O que estão aí? Estão aí os casos de empréstimo que são concedidos por estabelecimento oficial de crédito, né, aos estados, ao Distrito Federal, aos municípios e ao setor privado também. Então, o exemplo, que é um bastante famoso, que é o PRONAF, que é o Financiamento da Agricultura Familiar. É a ação, se vocês entrarem no Orçamento Federal, é a ação 0A81, uma lei número 10.186 de 2001. Então, o PRONAF é uma ação, né, uma linha de crédito que está prevista no orçamento dentro dessa ação orçamentária aí. E aí, vendo, né, como funciona as maneiras de se implementar a ação do Estado na economia, a gente consegue ver também como que é a programação, né, a classificação financeira do Estado. Assim como a gente viu no caso das receitas, as despesas têm toda uma categorização para mostrar de onde é que são gastos efetivamente, né, os recursos. E aí, para a gente, público no geral, é bastante interessante e fica mais discriminado para saber onde o governo está gastando. Hoje em dia, com o advento de vários portais públicos, né, e aí eu vou citar novamente o portal do CIOP, vocês podem entrar lá, bota CIOP na internet, que vocês vão direto para o site do orçamento, e lá tem especificado nos últimos anos todas as ações do setor público e como que o dinheiro está alocado. Então, é difícil num primeiro momento mexer, mas assim que você pega a prática, você consegue ver certinho. E para ajudar, também tem o portal da transparência, ou mesmo no próprio CIOP, você tem planilhas, né, tem gráficos mais acessíveis assim, para qualquer um mexer. Você pode usar tanto o pormenorizado quanto pesquisas que já estão prontas lá, né? Então é fácil. Eu estou contando isso para mostrar para vocês que, assim como nas receitas, as despesas têm 6 componentes também, né?
com 8 dígitos orçamentários. Então tem a categoria econômica, o grupo de natureza de despesa, modalidade da aplicação, que era o que a gente estava vendo agora, o que elemento de despesa que é e qual que é o desdobramento desse elemento. E aí vocês vão ver na tela aí o exemplo, ó. Categoria econômica, que tipo de despesa que é? É uma despesa corrente e não uma despesa de capital. Que natureza que é essa despesa? É uma despesa com um pessoal em cargos, por exemplo. Que tipo? Como é que o governo usou? Como é que o governo gastou isso? Que tipo de modalidade de aplicação foi feita? Uma aplicação direta na economia. Que elemento de despesa que é? O que é isso? Vencimentos, né, e vantagem para pessoas físicas. Pagamento de folha salarial, por exemplo. Então aí, desse jeito, você, com esses dígitos, com essa identificação, você consegue saber certinho onde está alocado o dinheiro público, né? E aí eu botei para a gente ter uma visão geral, mais uma tela aí, para mostrar o que é essa categoria econômica de despesa e o que é esse grupo de natureza de despesa que eu falei aí. Então, categoria econômica são despesas correntes e de capital, basicamente. Grupo de natureza de despesa são esses aí, ó, pessoal, encargos, juros, outras despesas correntes, investimentos, inversões financeiras e amortização da dívida. Por que é importante saber isso? Porque toda discussão de orçamento público na parte dos gastos, e principalmente agora que a gente tem uma série de limitações para a execução do gasto público federal, parte de dessas categorias para saber onde é que vai se deixar de gastar, onde é que vai se gastar mais ou não. Então com base em saber o que é despesa corrente ou despesa de capital e dentro da natureza da despesa saber da onde o governo pode ou não cancelar recursos ou pode ou não deixar de gastar. Então é importante saber essa classificação, que é ela que embasa, né, tecnicamente toda a discussão de ajustar o orçamento, que está sempre em voga, né, principalmente hoje em dia. Assim. Quais são esses elementos de despesa, basicamente? Bom, vencimentos, né, são a folha salarial, juros e encargos à dívida, despesas de custeio, como material de consumo, prestação de serviços, né, que o governo recebe de consultoria, outros serviços de terceiro, pessoa física ou pessoa jurídica, locação, licitação de alguma obra pública e obras e instalações de fato do governo. Por que eu coloquei isso? Porque a mudança dentro desses tipos de receita, até algum limite especificado, ela pode ser feita dentro do órgão específico. Então você pode, no Ministério da Educação, por exemplo, até algum limite, remanejar as despesas dentro dessas modalidades, né? Dentro desses elementos de despesa. Se a mudança for muito grande, aí você tem que ter uma legislação, né? E aí vai depender do tamanho da mudança, os motivos, você vai ter que fazer uma lei para tirar aquele gasto que estava previsto, né? E botar em outro lugar. Então, se você tem toda essa classificação, o gestor pode mudar, mas dependendo da mudança, tem que passar ou não por alguma lei que dá o aval, né, de que pode ocorrer essa mudança. Por que é importante falar isso? Porque a peça orçamentária, né, ela muda muito, o orçamento muda muito ao longo do ano, principalmente por conta de frustração de receita. Não só, mas um dos fatores ao longo do ano você tem variação na arrecadação pública e isso vai impactar na maneira como você gere o orçamento. Então, às vezes, por exemplo, você não conseguiu arrecadar o suficiente para pagar a folha salarial, mas a folha salarial é uma despesa obrigatória, você vai tentar remanejar recursos dentro do seu orçamento para cobrir isso por um tempo. Então, e essas mudanças são permitidas, que a gente fala na execução financeira de fato do orçamento.
Aí tem a figura também que eu botei aqui, que são dos créditos adicionais. Também está sempre na discussão aí, né, no debate na mídia no geral. Que são aquelas autorizações, né, bom, como o nome diz, são créditos adicionais. Então, são autorização de despesa que não foram computadas de maneira suficiente quando o projeto orçamentário, né, quando a lei orçamentária foi aprovada. Então, são instrumentos para poder ajustar o orçamento ao longo da sua execução. Então, por que acontece isso? Então, primeiro, mudança de rumo de política, não arrecadação de recursos suficiente. Às vezes o governo estimou um preço e o preço daquilo que ele vai comprar, daquilo que ele vai fornecer, aumentou e ele não tem recurso suficiente para isso, ou para situações que não são esperadas, são situações emergenciais. Então, o governo pode fazer jus, né, fazer uso, perdão, desses créditos adicionais. E isso pode ocorrer quando? Quando tem excesso de arrecadação, então você pode ter créditos adicionais, ou quando você cancela uma outra despesa, né? Aí tem o crédito adicional específico, que é o suplementar. Então, o que é isso? É um reforço para uma dotação de orçamento que já existe. Então, quando os créditos orçamentários na dotação para determinada ação não for suficiente, o governo pode suplementar essa dotação. Então, um exemplo disso é se o governo está comprando um insumo que aumentou muito o preço e ele precisa de uma quantidade determinada. Então, ele precisa suplementar com crédito adicional para poder comprar aquele insumo, né? Então, eles estão relacionados diretamente ao orçamento. Eles estão complementando, né, suplementando uma dotação que já existe. Então, ele é autorizado por lei e ele é aberto por decreto pelo Poder Executivo. E o penúltimo aí é o crédito adicional, né, que é especial. Esse daí, ao contrário do suplementar, ele é destinado para aquelas despesas que não tem dotação orçamentária específica. Então, você cria, né, o executivo cria uma despesa, um item de despesa novo para atender um objetivo que por algum motivo não estava previsto na dotação inicial. Então, esse é o crédito adicional especial. Mais uma vez, ele é autorizado por lei e ele é aberto, o crédito é aberto por decreto do executivo, né? E por fim, nessas modalidades de crédito, tem o crédito extraordinário, que ele tem uma tramitação mais diferenciada. Então, ele é o crédito usado para atender despesas urgentes e que são imprevisíveis, né? Como, por exemplo, decorrente de greve, de alguma comoção interna ou calamidade pública, né? Então, o que caracteriza esse crédito extraordinário? A imprevisibilidade do fato, que requer uma ação urgente do poder público, porque ele não é decorrente do planejamento, né? O governo não consegue planejar se vai ter guerra ou não, se vai ter uma calamidade pública ou não. Então, ele não está previsto no orçamento. Então, se recorre aos créditos orçamentários. E aí, encaminhando para o processo efetivamente do gasto público no Brasil, e aí a gente vai ver depois na sequência como que isso varia ao longo do tempo, a gente tem, para fazer o orçamento, para realizar o gasto efetivamente, você tem 3 etapas, né? Então, partindo, né, do pressuposto de que já foi aprovada uma PPA, que já teve a LDO e que o orçamento está em vigência, o orçamento anual, a LOA, a peça orçamentária, ela passa por basicamente três etapas. A primeira que a gente chama de empenho, que é quando o setor público, né, o governo ou o Estado, ele assume que existiu um prestador de serviço, né, um fornecedor para o setor público, então ele sabe
que tem alguém que prestou um serviço ou vai prestar um serviço para o setor público, então ele empenha uma dotação orçamentária para aquele bem, para aquele serviço que vai ser prestado. A segunda etapa é da liquidação, quando o setor público reconhece que um serviço ou um bem, um serviço foi prestado ou um bem foi produzido, né? Então é o aceite de que o setor público deve recursos para alguém. Então vamos pensar no caso de uma obra pública, né? Construção de uma hidrelétrica, por exemplo. O empenho é destinar uma parte do orçamento para construir a hidrelétrica. A liquidação é quando a empreiteira foi contratada e, de fato, construiu o projeto. Então, liquidou. O governo, eu reconheço que eu devo tanto para um determinado agente econômico, porque ele fez o projeto para o qual ele foi contratado. E o último é o pagamento efetivo, né? Então, os fiscais foram lá, viram que está tudo certo, que o empreendimento foi feito, está prestes a funcionar, então o governo faz o pagamento. Daí é de onde sai efetivamente o dinheiro, né, das contas públicas e vai para quem prestou o serviço. Então isso é importante porque nesse processo também é que tem alguns mecanismos, né, de avaliação, de controle dos gastos públicos se dá também nessas etapas, né, da execução orçamentária. Então eu coloquei aí mais uma tela, que são as fases do gasto orçamentário, só para a gente ter visualizado, né? Então ó, o pré-empenho, né, que é na verdade você prevê que você vai gastar algum recurso para fazer alguma obra pública, por exemplo, que é a parte da licitação ou de algum processo de contratação do setor público, né, similar. Aí tem o fornecedor, depois desse processo, o fornecedor escolhido, você vai para a fase de empenho. Então você destina o recurso para aquele fim específico. Aí durante esse período tem o contrato de execução e quando o governo recebe o bem ou o serviço prestado, tem a liquidação, né, na parte da execução financeira, chama liquidação, é o governo assumir que ele tem uma dívida a ser paga, né, que alguém prestou um serviço para ele, e a última etapa, que é o pagamento efetivamente, né, que é sair dinheiro dos cofres públicos para quem executou a obra ou fez o serviço, né. E aí, já chegando perto do nosso finalzinho aqui da aula, essa discussão das etapas da execução orçamentária é importante porque o orçamento ele é definido com base em competência. O que é isso? Ele vai registrando o que vai acontecendo ao longo do ano no país, independentemente de ter movimentação financeira nas contas públicas. Então, todas essas etapas, né, de empenho, liquidação, execução, ela efetivamente nem sempre sai dinheiro, né, para todo mês das contas públicas para pagar, mas o governo vai registrando mês a mês tudo que ele gastou, mesmo que saia ou não efetivamente dos cofres públicos, para ir já destinando um montante de recursos certos ao longo do ano, conforme forem arrecadando e conforme for arrecadando, né, a arrecadação pública, e conforme for a prestação, né, o combinado de executar, né, os pagamentos, né, e para poder fazer essa gestão financeira também, né. Então, ele é por competência e para ir definindo como o dinheiro vai ser gasto ao longo do tempo. E aí, por que eu falo isso? Porque tem alguns contratados, né, alguns contratos que são empenhados, né, então tem um dinheiro que foi
destinado, né, um dinheiro que foi reservado para alguma obra pública, por exemplo, ele está lá separado para essa obra até ela ser executada. Se ela não for executada, aí ela é cancelada naquele ano e o dinheiro volta para o orçamento para ser destinado para outra coisa, né? Agora, se o serviço ele foi executado, né, naquele ano, naquela competência, mas não foi pago, né, efetivamente não saiu dinheiro do cofre público, esse dinheiro tem que ser reservado, né? Se a obra foi entregue, se tudo ocorreu certinho, esse dinheiro tem que ser reservado para ser pago no ano seguinte. E isso é o que a gente chama de restos a pagar. Então ficou de um orçamento específico, então lá está registrado que o governo recebeu um bem, um serviço, e ele separou em restos a pagar no ano seguinte, que ele precisa pagar. Então esse dinheiro é separado, né? E aí, para finalizar e botar uma discussão, é o seguinte: quando você tem um orçamento que ele é realizado da forma como é no caso brasileiro, a primeira coisa que surge, que está na discussão, é o fato dele ser autorizativo e não impositivo, né? Então a gente vê que já teve, esse ano, acabou de ser aprovada uma emenda constitucional que faz com que o orçamento, né, as emendas de bancada sejam impositivas, né? Então o fato dele ser autorizativo dá uma margem de manobra para o governo usar o recurso da maneira que ele pretende, né? Então, sei lá, para votos políticos, por exemplo, né, que a gente está vendo recentemente. Outra coisa, vendo esse tipo de como ele é executado o orçamento, as etapas, é durante essas etapas que o governo vai cortando, né? Que a gente chama, o governo cortou, mas na verdade ele contingenciou, né? Ele deixou de gastar. É durante esse processo, né, de execução, desde o empenho até o pagamento, o governo consegue ir segurando os seus gastos. Também é uma forma que o governo usa para fazer o superávit primário, por exemplo, né? Outro problema é que toda essa demora, né, entre o empenho e o pagamento pode causar algum conflito, né, de interesses aí, tanto entre governo quanto quem está prestando a obra, né? E o PPA, como instrumento de planejamento de longo prazo, às vezes ele não é muito seguido, né? Então ele às vezes é só uma peça mais decorativa e não tão de fato, né, que funcione de fato para o planejamento. Mas essas são questões que a gente vai deixar para discutir na próxima aula, para ver como que o orçamento brasileiro ele se evoluiu, né? Como que essa execução orçamentária ela foi evoluindo, né, ao longo do tempo, para a gente chegar no que a gente vê e a gente tem até hoje. Então aí fica para uma próxima aula.